Olá, pessoal do nono ano, espero que todos vocês estejam muito bem. Meu nome é Marco Antônio, professor Marquinho, e vou dar aula para vocês sobre língua portuguesa. Matéria a ser estudada se chama regência verbal. Regência verbal, você vai usar as preposições junto com o verbo. Se você quiser anotar, as preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Da matéria regência verbal, então vamos lá, deixa eu explicar para você aqui. Existem vários verbos, coloquei alguns, tá? Aqui não tem o material todo, é uma parte, vamos ver por parte, né? Regência verbal, por exemplo, você tem o agradar, o verbo agradar, não se esqueça, no sentido de acariciar, fazer carinho, tocar. Nós chamamos de verbo transitivo direto, aí está abreviado, verbo TD significa verbo transitivo direto. Então, quando eu falo que ele agradou o cachorro, ou agradou a namorada, ele fez carinho, ele tocou, né? Passou a mão na cabeça do cachorro, fez um carinho no rosto da namorada. Então, ele agradou o cachorro, agradou a namorada. O verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Não tem. Agora, se você pega aqui, ó, o mesmo verbo agradar, no sentido de ser agradável, de ser educado, de ser cortês, ali já muda, aquela sigla ali, ó, TI é de verbo transitivo indireto, e ele vai pedir a preposição a. Então, quando eu falo que ele agradou ao cachorro, significa que ele fez alguma coisa que o cachorro ficou feliz, ele não tocou no cachorro. Então, você jogou lá um pedaço de carne para o cachorro, ele agradou ao cachorro, tá? E não tocou, deixou o cachorro feliz. O rapaz agradou a namorada, comprou um presente, ou então ele foi educado, foi lá, abriu a porta na hora que ela ia entrar, né? Então ele agradou ao cachorro, agradou a namorada, como é uma palavra feminina, aí já tem acento indicativo de crase, dá uma olhada lá para o lado esquerdo daquele acento, tá? Muda o sentido, então. É o mesmo verbo agradar com dois sentidos. Tá? Um ele é transitivo direto, no sentido de fazer carinho, e no outro ele é transitivo indireto, aí ele vai pedir a preposição a, no sentido de ser agradável, cortês, educado. Então está aqui um resuminho aí, ó, você vai falar isso daqui para você gravar a matéria. Agradar no sentido de acariciar é TD, transitivo direto, não tem preposição. Agradar no sentido de ser agradável, ser cortês, ser educado, é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Esse exercício aqui não precisa fazer, esse aqui não, olha, então já estou falando, preste atenção, esse exercício aqui não precisa, combinado? Aqui pode deixar, tá? Existe também o verbo aspirar, no sentido de puxar o ar com os pulmões, puxar o ar, né? Ele é verbo transitivo direto, o sinônimo é respirar, lembrando, você está trabalhando o verbo aspirar. Ele aspirou o perfume, olha lá, eu aspiro o perfume das rosas. Só que esse mesmo verbo tem ele com esse sentido aqui, ó, sentido de ambicionar, desejar, aí ele vai ter o a. Ele é transitivo indireto. Nós aspiramos ao cargo, nós aspiramos à direção da escola, com palavra feminina tem preposição a. Aí o sentido é de desejar, ambicionar significa desejar alguma coisa, querer alguma coisa. Então tem que ter esse a, tá? Muda o sentido. Nós temos o verbo agradar no sentido de acariciar, é transitivo direto, sem preposição. Agradar, ser agradável é transitivo indireto, aí pede a preposição a. Aspirar no sentido de respirar é transitivo direto, não tem preposição. E o aspirar no sentido de desejar, ambicionar alguma coisa, querer, ele é transitivo indireto, você vai usar a preposição a. Antes de palavra feminina, tem um acento indicativo de crase. Com palavra masculina, só uso a sem acento indicativo de crase. Nós temos o verbo assistir, tá? Com esse sentido, ó, no sentido de ver. Ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Então, nós assistimos ao jogo, não é o ao jogo, no sentido de ver ao jogo. Assistimos à novela com acento indicativo de crase.
Assistir no sentido de socorrer ou então ajudar alguém, aí ele já tem um verbo transitivo direto, olha lá, um médico assistiu o paciente, o professor assistiu o aluno com um trabalho de casa, significa que ajudou, socorreu. Aí não tem preposição, é o mesmo verbo assistir com sentidos diferentes, tá? Aqui nós temos o verbo assistir no sentido de caber, ter direito, né? É caber no sentido de ter direito. Transitivo indireto com a preposição a. Olha lá o verbo caber, ó. Cabe ao juiz o direito de proferir a sentença. Eu vou usar o verbo assistir no lugar de caber, olha lá. Assiste ao juiz o direito de condenar o réu. Assiste à professora, com acento indicativo de crase, a leitura do texto. Isso é o verbo assistir no sentido de caber, ter como direito. E nós temos o verbo assistir no sentido de morar, ele é muito pouco usado, ele é um verbo intransitivo, lá é i de intransitivo. Você assiste em Franca, quem assiste, assiste em algum lugar. O Marquinho assiste em um condomínio fechado, mas olha lá, ó, fechado pela polícia, né? Quem assiste, assiste em algum lugar, aí no sentido de morar, pessoal, tá bom? Aqui é um resuminho da matéria, para você ir falando e gravando. Agradar, acariciar é TD, não tem preposição. Agradar, ser agradável é TI, rege a preposição A. Aspirar no sentido de respirar é TD, sem preposição. Aspirar no sentido de ambicionar é TI, pede a preposição A. Aspirar no sentido de assistir, ver, é transitivo indireto, pede a preposição A. Assistir no sentido de socorrer, ajudar alguém, aí ele é verbo transitivo direto, sem preposição. Assistir no sentido de caber, ter como direito é transitivo indireto, pede a preposição a. E o assistir no sentido de morar, ele é intransitivo, pede a preposição em, pessoal. Vou encerrar essa gravação, mas nós temos mais uma aqui, tá?